No episódio anterior, falamos sobre reciprocidades. E falamos a respeito de reciprocidade, que são aqueles deveres que um cristão tem em relação a outro cristão, um discípulo em relação a outro discípulo. E o conteúdo das reciprocidades é o amor fraternal mútuo. Devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Neste segundo episódio, quero falar sobre a forma. Se o conteúdo das reciprocidades é o amor fraternal mútuo, a forma como este amor fraternal mútuo deve ser expressado, nós encontramos no exemplo de Jesus Cristo, que também está em João capítulo 13. A Bíblia começa dizendo: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto estavam ali para celebrar a ceia, Jesus surpreende os discípulos, porque o texto continua dizendo que, enquanto ele estava ali, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus se oferece então para lavar os pés aos discípulos. Pedro resiste, mas Jesus continua em sua ação e lava os pés de todos os discípulos. Depois de ter lavado aos pés de todos, ele tomou as suas vestes, voltou à mesa e perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e vocês falam bem, é isso mesmo, porque eu sou Mestre e Senhor. Ora, se eu, sendo Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Aqui Jesus, de uma forma humilde e condescendente, ele lava os pés dos discípulos. Há duas outras ocorrências deste rito de lavar os pés. A ocorrência primeira está em João 12, quando Jesus está em Betânia. Maria lava os seus pés. Maria lava os seus pés com um perfume caríssimo, um bálsamo de nardo puro. Outro momento em que é referido esse rito de lavar os pés é em Lucas capítulo 7, dos versos 36 a 50, quando Jesus está na casa de Simão, o fariseu. Uma mulher pecadora sorrateiramente entra por trás e apega-se aos pés de Jesus e lava os seus pés com suas lágrimas e unge os seus pés com unguento também. Esta prática, ou o rito de lavar os pés, era uma prática comum na Judéia dos dias de Jesus. As pessoas costumavam receber visitantes em suas casas, que algumas vezes vinham para se hospedar ou vinham para fazer uma pequena visita. Aqueles que tinham recursos, então, disponibilizavam água já na entrada da casa e colocavam um servo à disposição para que aquele servo, quando o visitante chegasse, lavasse os pés do visitante. Se alguém não tivesse um servo, teria que pelo menos dispor água para que o visitante lavasse seus próprios pés. Quando Jesus Cristo pega água, coloca numa bacia e lava os pés aos discípulos, Jesus estava quebrando totalmente um conceito que havia entre eles, de que a função de lavar os pés do outro era sempre uma função do escravo mais insignificante. Aquele escravo que literalmente não valia nada
era ele exatamente que lavava os pés às visitas. Era o doulos, aquele que nem mesmo era considerado uma pessoa, ou acreditava-se que não tinha alma. Jesus, ao fazer isto, estava chocando os discípulos. A intenção de Jesus era dar a eles uma lição final. Jesus sabia que na manhã seguinte ele seria morto. Então o que ele faz? Ele põe fim a uma controvérsia que já estava rolando entre os discípulos. Porque em diversas ocasiões a Bíblia registra que os discípulos vinham brigando entre si, discutindo entre si sobre quem deles era o maior. Numa ocasião, Jesus põe uma criança no meio deles e diz que se alguém quisesse ser maior, deveria ser como aquela criança. Pois a criança, segundo ele, é maior no reino dos céus porque é simples, tem uma mente singela. Noutra ocasião, Jesus confronta eles e diz claramente a eles que, se eles quisessem ser maior, que se tornassem o servo de todos. Porque o Filho do Homem, isso disse Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus oferece aos discípulos um exemplo para que eles entendam que, no reino dos céus, aquele que serve é o que recebe da parte do próprio Deus destaque e consideração. E Jesus é, entre eles, aquele que serve. Desta maneira, então, nós temos aqui uma manifestação de humildade e condescendência. Com o passar do tempo, a igreja deturpou este ensinamento de Jesus. Porque havia pessoas que entendiam que Jesus estava estabelecendo um novo sacramento. Além do batismo e da ceia, ele estava instituindo o cerimonial de lavar os pés. Ambrósio de Milão estabeleceu o lava-pés como uma prática contínua da igreja. O problema foi que as pessoas começaram a simplesmente substituir o lavar os pés pelo batismo, ou seja, não iam mais se batizar, iam somente terem seus pés lavados, não precisavam mais ser batizados. Por isso a igreja proibiu que se entendesse as coisas desta forma. E a partir de então, apenas os bispos, por ocasião da Páscoa, tinham como uma prática cerimonial lavar os pés a 12 homens que eram da comunidade, como um exemplo de que eles estavam seguindo o ensinamento de Jesus. Mais tarde, apenas o Papa faz isso uma vez por ano, como um cerimonial de lava-pés. Porém, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que Jesus não está focado no rito em si, mas no que significa este rito. Significa um rompimento com a estrutura da sociedade de seus dias. Nos seus dias havia o imperador no topo da pirâmide. O imperador era servido por todos e a ninguém servia. Abaixo do imperador estavam os ricos, pois, embora se falasse em democracia, Roma era uma plutocracia, governo dos ricos. Os senadores eram homens abastados. Os políticos estão logo abaixo do imperador, a serviço do imperador, pelo menos hipoteticamente. Estavam logo abaixo dele os militares, que tinham o poder bélico em suas mãos. E logo abaixo, formando a base da pirâmide, o povo. Mas mesmo entre o povo havia uma distinção entre os libertos e os escravos. Então, abaixo da base da pirâmide estava 50% da sociedade composta de servos. Jesus pega a pirâmide e inverte. E coloca ele mesmo como aquele que está na base da pirâmide, servindo aos discípulos para que os discípulos sirvam uns aos outros. E assim, então, ele queria criar uma comunidade invertida.
onde os líderes, ao invés de serem servidos, se tornam servos, aqueles que servem. Jesus queria que os discípulos tivessem uma mentalidade de líder-servo. Para isso, Jesus não deu orientações em forma de preceitos. Jesus demonstrou. Jesus assumiu a forma ali de servo e lavou os pés aos discípulos e disse para eles assim: o que eu fiz a vocês, vocês devem fazer uns aos outros. Ou seja, eu me humilhei e entrei numa realidade de condescendência em relação a vocês e lavei os pés de vocês. Humildade e condescendência. Esta é a forma das reciprocidades. Todas as reciprocidades são expressões do amor fraternal mútuo. E elas devem ser exercidas num espírito de humildade e condescendência. Jesus, que é superior a tudo e a todos, se coloca numa posição como servo dos servos e lava os pés dos discípulos. Nesse sentido, ele estava dizendo para nós que nós devemos ter esta mentalidade quando nos relacionarmos uns com os outros. Humildade e condescendência. João, o apóstolo, incentiva tanto isto e diz que nós podemos demonstrar amor de uma maneira concreta, com ações convergentes, ações que visam e realmente resolvem a necessidade do outro. Pois se o outro tem uma necessidade material, como que nós podemos fechar o nosso coração e ainda dizer que permanece em nós o amor divino? A igreja primitiva entendeu isso, de maneira que não havia entre eles necessitados. Cada um cuidava do outro. Desta maneira, eles estavam lavando os pés uns aos outros, sem uma bacia, sem água, sem uma toalha, mas ao cuidar da necessidade do outro, ao edificarem-se uns aos outros, ao orar uns pelos outros. Lavar os pés deve ser visto como um serviço voluntário, onde se pode perceber a presença do conteúdo das reciprocidades, que é o amor fraternal mútuo, e é expresso de uma forma humilde e condescendente. O Senhor Jesus disse que há uma bem-aventurança para quem faz isso, pois ele diz: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. É na prática das reciprocidades que nós obtemos esta bem-aventurança de sermos assemelhados a Jesus Cristo. Se você quer imitar a Jesus, você precisa aprender a usar a bacia de Jesus. Você precisa aprender a agir com humildade e condescendência. Você precisa entender que Jesus idealizou uma comunidade onde as pessoas, no trato de umas para com as outras, se colocam na atitude daquele que toma a bacia em suas mãos para lavar os pés dos outros. Não aquele que coloca os pés para ser lavado, mas aquele que serve e, se for servido, está disposto a servir a outros. Desta maneira, Jesus nos deu o exemplo para que o sigamos e vivamos entre nós com humildade e em atitude de condescendência. Esta é a forma das reciprocidades. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.